Olá! Recebemos hoje um dos integrantes do Grupo de Apoio à Adoção de Bagé, o GAAB, o Paulo Duarte Filho. Obrigada por aceitar o nosso convite, Paulo, está aqui conversando conosco hoje. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pelo convite. Então nos conta, para começar, o que é o GAAB, como é que funciona o grupo? Tá, então o GAAB, como é que ele surgiu? Ele é o Grupo de Apoio à Adoção em Bagé e ele surgiu de um grupo de amigos, na verdade. Então, pessoas em comum, relacionadas com vínculos no trabalho, onde eu trabalhava, a gente começou, que tinham a vontade de adotar, de ter filhos, e que tinham várias dúvidas de como é que era o processo, estavam começando a se engajar nesse processo. E a partir daí surgiu assim, por que não formar um grupo para ter mais força, para ter talvez mais informações, para compartilhar experiências, compartilhar angústias. E aí, se eu não me engano, por setembro de 2015, esse grupo se reuniu. Eu e minha esposa éramos dos integrantes, nem tínhamos estado ainda na fila, estávamos pensando na questão da adoção. Tinha outras pessoas que já estavam habilitadas, mas não tinham ainda os filhos. E outras pessoas que estavam começando o processo. Então, a gente começou ali a montar aquele grupo e discutir e começar a buscar informações. Porque quando a gente ia na internet buscar uma informação, às vezes as informações estavam desencontradas. Uma falava de uma coisa, outra tinha que falar. Então, a gente... Não, vamos organizar um grupo e dessa maneira dar um suporte. Então, até então, aquele grupo começou pequeno, com pessoas num estágio já habilitadas, outras começando o processo e outras pensando. E aí esse grupo foi tomando forma, com o passar do tempo, pessoas se ingressaram no grupo que já tinham adotado e que, de certa forma, buscavam outro tipo de informação, que seria o pós-adoção, compartilhando experiência, estou com esse problema, como que eu posso lidar? Então, o grupo começou a se constituir dessa forma, e a gente verificava que isso em Bagé não se tinha, Se tinha relatos, que se tinha antigamente, alguns movimentos, mas um grupo propriamente dito não se tinha. Então, se começou aí a questão do GAAB. Como é que funciona, se alguém quiser fazer parte? Então, o GAAB, hoje em dia, a gente tem feito assim, uma reunião ao final de cada mês. A gente tinha reuniões mais regulares. Mas a gente verificou que a participação, porque assim, a gente começou a ver que ultimamente sempre as mesmas pessoas estavam participando. E a gente sabe que muitas pessoas querem informação, mas a gente não entende por que não participa. Não sei se é uma questão cultural, questão de privacidade. Tem muitas pessoas que a gente observa que elas não querem falar sobre não querem o expor assunto, que elas estão... eu não quero, eu, meu esposo, ou eu, minha companheira, ou eu, meu companheiro, não queremos nos expor que a gente está numa fila de adoção, que a gente quer manter para nós, mas entram em contato via Facebook, pegam um telefone, mandam um WhatsApp e buscam essas informações meio que de forma mais privativa, mas não participam das reuniões do grupo. Mas a gente tem, ao final de cada mês, feito essas reuniões com temáticas diferentes. Uma a gente discute o perfil, outra a gente discute como o processo, outra a gente discute questão do pós-adoção, outra a gente convida o judiciário ou convida o pessoal da assistência social para trazer questões, tentar alinhar, propor novas ações. Então, a gente tem feito ao final de cada mês e aí acompanhar no Facebook, a gente coloca. Inclusive, a gente teria reunião esse sábado, mas em função de compromissos profissionais da maioria dos integrantes do grupo, a gente postergou, Então, a gente vai colocar agora, na sequência, qual a nova data para a reunião, E é sempre locais diferentes? A gente tem feito muito na Urcamp, numa sala da Urcamp, então aqui, que é mais central, Então, a gente tem feito as últimas reuniões ali na Urcamp mesmo, no campus aqui da cidade. E muitas pessoas que fizeram ou fazem parte do grupo já estão com seus filhos ou ainda tem muita gente que está na luta? Teve um início ali, que tinha, acho que pelo menos a gente tinha, acho que um dos participantes que tinham já os filhos e a grande maioria estava naquele processo, já habilitado, mas aguardando. O grupo, então, fez uma mobilização e aí nós temos uma parceria muito importante que é destacar, que é o grupo Instituto Amigo de Lucas, de Porto Alegre. A gente fez uma matéria da TV Câmara, uma palestra que a Rose, Isso, a Rose Prigol, isso. Então, ela que nos deu todo assim um embasamento, veio para cá participar das reuniões, mostrou como se consolida um grupo que trabalha com essas questões. Então, a gente tem uma parceria muito forte com eles lá. E aí, eles começaram a nos integrar nessas questões, Então, a Rosi, junto com o grupo, promoveram uma audiência pública aqui em Bagé, para debater por que da morosidade. Porque a gente tinha integrantes do grupo que estavam há 8 anos na fila, já habilitados e aguardando a adoção. E depois dessa audiência pública, a gente começou a verificar que alguns processos, algumas etapas do processo começaram a ficar mais ágeis, que é a
avaliação psicológica, né, a chamada pelo judiciário, né? Então todas as etapas ficaram mais ágeis. E a gente começou a ver que o processo de adoção deslanchou um pouco, de certa forma, né? Começou a ser dado uma prioridade um pouco mais. Eu lembro que a Rosi fala muito na questão de mudar o perfil, né, da criança, questão, assim, né, de que a gente rever fala. o perfil exigido, assim, pelos pais, o sonhado. Isso, enfim. a gente fala que muita gente que não só na adoção, mas como filho biológico, as pessoas Criam expectativas e romantizam tudo, né? Tanto a questão do filho biológico quanto a questão do filho adotivo. Ah, meu filho vai ter esse perfil, ele vai ser menino ou vai ser menina? Vai ser menina, vai ser da cor clara com os olhos azuis e tem isso. E eu quero de recém-nascido e a gente sabe que a grande parte das crianças que estão abrigadas hoje, que estão destituídas das suas famílias biológicas, não tem esse perfil. Tem uma outra etnia, são uma idade mais avançada. Então, a gente, claro, fala no grupo, às vezes o pessoal confunde, vocês querem estimular a adoção tardia. Não. A gente quer colocar assim, a gente respeita muito a particularidade de cada pretendente. Se a pessoa entende que é uma criança com uma idade pequena, que ela, né, espere e aguarde. Vai levar mais tempo? Vai levar, porque não é esse o perfil que está lá. Se a pessoa, olha, eu acho que não, porque também mudar perfil para acelerar o processo é um erro muito grave. Porque às vezes a pessoa não está preparada para receber um adolescente na sua casa, uma criança de uma idade maior. Então a gente respeita isso, mas a gente fala que tem essas questões. Se for uma criança, um perfil de criança com uma idade menor, vai levar mais tempo, isso obviamente. Então, por que isso acaba também? Tem muitas crianças que entram cedo no abrigo e pela morosidade, pela falta de infraestrutura do judiciário, até se esgotar todas as possibilidades, elas levam 3, 4 anos para ser destituídas da família. Então, elas já estão fora daquele perfil que elas ingressaram. E tem essa questão aí, que eu não sei qual é a visão de vocês sobre se é positivo ou negativo, mas tem aquelas tentativas de restituir ela, né, no poder da família. Tem. E aí ela, às vezes, foi agredida, abusada, mas segue a tentativa de inserir ela na própria família, e aquilo muitas vezes acaba sendo uma perda de tempo, né, para aquela criança, porque ela passou 3, 4 anos voltando para casa, apanhando, voltando para o abrigo, ou sendo abusada e voltando para o abrigo, enquanto tem alguma família que estava procurando por ela, né? A gente observa isso, e aí isso depende muito da infraestrutura que tem todo esse processo, que é ter um assistente social que vai avaliar isso, que está perto da família que está ocorrendo os problemas. O psicólogo trabalhando em conjunto, olha, realmente não tem condições de ele voltar para o seio familiar. Sim. Quer dizer, não precisa estar tentando voltar para a coisa acontecer. Então tem que ter tudo isso aí bem alinhavado para chegar e dizer assim, para o juiz chegar e ter firmeza na decisão de que, parei, não adianta mais. Só que, claro, eles vão procurando a família extensa. Vamos ver se tem um tio, essa criança. Um avô, uma avó, né, um parente mais longe que não tem, às vezes, nenhum contato. E essa criança acaba ficando, né? A gente sempre ressalta o exemplo de um juiz que é da comarca de Farroupilha, né? E esse juiz, ele, digamos assim, tem muita firmeza e tem muita decisão nessas questões. Ele avalia lá o processo e diz, olha, realmente não tem condições. Eu vou destituir do poder pátrio e essa criança vai ser alocado a uma família que realmente a deseje, né? Então, a gente vê que isso em Bagé, a falta de infraestrutura, não tem uma vara da infância aqui. Cai tudo na vara civil, até onde eu tinha conhecimento, né? De repente, se alguém tiver do judiciário que vai verificar nessa nossa entrevista que... E acaba caindo meio na vala comum. Então, de repente, tem uma lei lá, um problema de agressão, a lei Maria da Penha, então o juiz tem N processos, e aí acaba aquele de adoção... Ele fica sobrecarregado. Fica sobrecarregado, então ele não sabe como priorizar isso, né? Mas temos a lei o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas só que com essa falta de infraestrutura, às vezes não tem psicólogo, ele tem que nomear alguém, pedir uma, né? Em urgência para poder dar conta. Então, quer dizer, essa criança ela acaba ficando, né, no abrigo, que não é o ideal, né? Mas pelo menos ela está, de certa forma, protegida, mas não está dentro de um seio familiar, que seria... né, a questão ideal para aquela criança. Claro. Né? Em 2017 foi sancionada a lei, né, justamente estabelecendo novos prazos para os processos de adoção de crianças e adolescentes aqui no país. O objetivo, justamente, diminuir o tempo total do processo. De lá para cá, o que a gente pode avaliar das mudanças? Geraram efeitos realmente ou o processo ainda é muito demorado? A gente verifica que no Brasil, acho que o Brasil tem leis muito boas, só que a gente
às vezes quer criar outras leis, não é o caso dessa, é uma lei sistematiquamente, só que não tem como cumprir. A gente verifica que... Não tem estrutura para o cumprimento não tem estrutura das para leis. cumprimento. Aí, de repente, sei lá, eu não entendo do direito, mas alguém dá um despacho por falta de psicólogo, por falta de um assistente social naquele momento, a criança ainda permanece em abrigo. Então tem, acho que se eu não me engano, até 120 dias, tem que ter um plano individualizado de acompanhamento, que se chama o PIA. Isso tem que ser feito com a criança, né, que está ali abrigada, fazendo, né, avaliando essa criança, vendo quais as condições, para que se tenha rapidez na destituição ou no reingresso para a sua família, né? Mas a gente verifica que a criança ela entra e fica às vezes 3, 4 anos em abrigo, claro, né? Pelo fato dessa questão, né? Não ter uma infraestrutura. A gente sabe que as mudanças na lei são importantes, mas elas não bastam, né? Tem que ter mudança nas estruturas, como varas de infância, enfim. Na tua opinião, do ponto de vista estrutural, o que precisa melhorar para esse processo ser mais ágil? Eu acho que são essas questões de infraestrutura, né? Ter uma vara da infância e que trabalhe com essas questões, preocupadas com a criança e com o adolescente que está ali. A gente entende que os abrigos têm um papel fundamental, né? Porque, em primeira instância, onde se tem algum problema no seio familiar, quem é? É o abrigo que vai dar o aporte, né? Que vai garantir que ele tenha escola, que vai garantir a alimentação e vai garantir a segurança. Mas só que essa criança não pode ter como casa o abrigo o resto da vida. Tem que ser temporário, né? Tem que ser temporário. Casa de passagem. A gente também sempre fala para as pessoas que passam, às vezes, eu vejo tanta criança no abrigo. Nem todas estão abrigadas por uma questão, digamos assim, que a criança corra risco em termos de agressão. Às vezes é uma questão que a família está passando por falta de estrutura financeira mesmo. Que a família, às vezes, olha, não tem condições. E, como a gente sempre fala, né, pobreza não é defeito. Então, a pessoa está ali, até o pai e a mãe, ou a pessoa quiser ela para aquela criança se estruturar, e ela deixa ali o seu filho. Então, nem todas ali estão prontas ou aptas para que olha lá, que criança linda. Não, ela está ali por um problema financeiro que a família está passando, e a mãe por... O pai... Para não tirar os direitos dela, né, de acesso à educação, à alimentação. Então vamos colocar na briga. Eu sei que eu posso... Ela vai estar alimentada aqui. Eu não tenho mais como dar um aporte de comida. É um ato de amor de um pai É um ato de amor de um pai e de uma mãe. Então, nem todas as crianças estão ali por problemas que vão estar destinados e que vão, né, finalizar num processo de adoção, não. Às vezes é um problema momentâneo. Então, na minha opinião, são questões de infraestrutura. Eu entendo também que o processo de adoção é uma coisa que tem que ser também muito cuidadosa e muita cautela. Não pode ser... O ágil que a gente fala é as instâncias. Tem esse prazo para cumprir, chegou aqui, bom, que despacho? Vou dar o despacho. Mas eu tenho uma pilha de processos, como é que eu vou fazer isso? Mas tem que ser uma coisa muito bem avaliada, né? Para a pessoa que está colocando, a pessoa que pretende adotar, ela tem que ser bem avaliada. Será que essa pessoa tem condições emocionais para adotar? Claro. Será que a criança vai ter um aporte naquela... Então, não é simplesmente... Não pode ser uma decisão tomada, não, demora tem que para ter um outra, aporte, né? mas, como tu bem falaste, né? A gente tem que ter uma infraestrutura que dê conta desses prazos e que a criança não acabe tendo o abrigo como uma casa até completar os 18 anos. E ainda existe o apadrinhamento afetivo para as crianças que vivem em abrigos? Aqui em Bagé, eu soube, mas isso antes de eu residir aqui na cidade, que tinha algum projeto, alguma coisa assim. Existia um tempo atrás, tá? Eu conheço um casal que adotou a filha depois do processo de apadrinhamento. Até então não se tem mais, tá? A gente já fez algumas reuniões do grupo, né, para discutir isso, né? A última reunião a gente teve uma participação do judiciário, acho que foi assistente social, que ela estava também, segundo ela estava começando a trabalhar num projeto de apadrinhamento, porque é uma coisa também que tem que ser muito bem pensada, tem que seguir alguns trâmites. A pessoa que vai se candidatar ao apadrinhamento não pode estar na fila de adoção, tá? Ou dentro daquele perfil daquela criança. Mas isso suscita várias discussões, né? Se a pessoa conhece uma pessoa padrinha, né? Até que ponto se ela se dispõe depois, por que não? Pois é, porque também isso é uma opinião minha, tá? É difícil não criar um vínculo, né? Tu levar uma vínculo. Criança, por exemplo, todos os finais de semana para tua casa, tu acaba te apegando a criança, a ti, tu a ela, esteja né? na fila, mas então me decidi que agora eu quero. Bom, então vai lá, te cadastra e... Claro. Né? Eu, por exemplo, não teria estrutura emocional para levar uma criança para minha casa e não me apegar. Então, mas o apadrinhamento, a gente vê que isso em Porto Alegre funciona, tá? Com o Instituto Amigo de Lucas. E aí eles... Então, o objetivo dele não é a adoção? Em primeira instância não é adoção. É aquela criança, por exemplo, olha, uma criança até com uma idade maior, tu tem um norte, ela tem um padrinho.
Uma pessoa que aconselha, que vai dar carinho, que pode, de repente, levar um final de semana, fazer um programa diferente, que vai orientar ela, vai que, de repente, quando ela... uma festa de aniversário, um Natal. Vai proporcionar um Natal, um passeio, ou quando ela sair do abrigo, alguém que ela possa se referenciar. Não, lá está meu padrinho. Eu vou pedir um conselho para ele, eu vou tentar ver se ele consegue me indicar para trabalhar com alguém. Uma pessoa que tenha referência. A Bruna foi minha padrinha, pessoa que marcou muito a minha vida. Então, Bruna, saí agora, o que tu pode me ajudar? Não, vamos lá no colégio, eu sou teu responsável. É isso. Só que ainda isso em Bagé não... na última reunião que teve a participação do judiciário pela assistente social, ela estaria verificando essa questão, mas não se temos nenhum ainda projeto para a cidade, né? A gente está pensando, mas falta ainda muita, como é que eu vou dizer assim, infraestrutura para o próprio nosso grupo tentar abraçar. Acho que nem sei se seria papel do grupo abraçar uma questão dessa. Teria que ter uma infraestrutura um pouco melhor para a gente poder organizar quem vão ser as famílias. Talvez até uma não parceria, justamente por vocês serem famílias que ou adotaram ou têm pretensão de adoção. E uma parceria com os abrigos, como que conduzir isso para também não causar, às vezes, gerar outros problemas que... Claro, que não existiam. E crianças com doenças crônicas ou necessidades especiais, elas têm algum tipo de prioridade quando se trata da adoção? Bom, quando a gente vai preencher o cadastro, o pretendente, né, eu sempre falo assim, eu comparo, né, uma das etapas que eu acho assim bastante dolorosa, quando tu vai te propor a adotar, tu preenche uma lista, parece uma lista de supermercado. Que cor que tu quer, se tu aceita irmão, se tu não aceita irmão, são várias questões, tá? Idade e também doença, tratável e não tratável. E isso é uma coisa que não está muito bem claro no cadastro depois de adoção. O que é doença tratável? Uma otite? Ai, não, eu tenho com medo se for. Aí, de repente, a criança está com uma otite e tu não adota a criança. Ou ela é soro positivo, que a gente sabe que hoje é muito bem tratado. Por exemplo, o autismo, né? O autismo tem o tratamento, mas é um tratamento para sempre. Então, a pessoa precisa saber. Ela precisa saber. Será que... Só que, às vezes, o abrigo não tem como diagnosticar isso. Aquela criança já veio de uma condição que não teve acesso a médico, chega no abrigo, o abrigo vai dar comida, vai levar para a escola, mas, às vezes, não tem um aporte de psicólogo e pessoa para estar olhando ali, ó. Aquela criança tem uma questão psicológica, emocional, o que é? Às vezes até tantas coisas que as crianças desenvolvem hoje, que é reconhecido hoje, né? Sim. Que sempre desenvolveram, como a dificuldade de aprendizado, déficit de atenção, até a própria... Não faltou a palavra, as crianças que são muito agitadas. Hiperatividade. Então, assim, às vezes tem lá doença... Então, é uma etapa dolorosa, porque quando a gente coloca ali, a gente tem que estar ciente, né? E, olha, não tem condições, de repente... emocionais de adotar uma criança com síndrome de Down, por exemplo. Então, a pessoa está ali, mas é uma coisa que te machuca, né? Claro. Que se fosse um filho biológico, tu tem como escolher. Então, aquilo te pesa. Tá? Então, o que essas crianças acontecem? Que às vezes que tem o perfil inadotável por ter uma doença crônica e acaba não estando no perfil das pessoas que querem adotar. Elas podem ter, também ir para adoção internacional. Né? Então, às vezes já teve casos aqui em Bagé, de crianças que tinham esse perfil e foram até para a adoção internacional e não ocorreu. Porque tem uma doença crônica e aí as pessoas realmente verificam suas condições e aí é o perfil de cada um. Aí essa criança acaba sendo inadotável. Então ela não é que tem uma prioridade, assim, mas ela tem uma prioridade no momento em que, de repente, não, eu botei isso no cadastro. Ou, de repente, tu é habilitado e, de repente, tu muda e tu acaba conhecendo, tendo relato de que uma criança lá tem algum problema. E acho que aí tem um processo um pouco mais, não é ágil, mas os trâmites vão porque aquela criança tem um perfil inadotável. Tem uma família que quer e tem uma criança que precisa, então. Junta. Então isso se agiliza ou tenta, né? Então isso... E mães que adotam, elas têm os mesmos direitos das mães biológicas, mães e pais, na verdade, né? Por exemplo, a licença maternidade, a licença paternidade. A paternidade até é uma licença pouca ainda, né? Em alguns lugares, funcionário público tem direito a 15 dias, mas os pais normalmente têm direito a 5 dias, né? Para estar com as mães. E mães e pais adotantes têm os mesmos direitos? Olha, posso te falar, no meu caso, que a minha esposa era funcionário público e não se tinha previsto na legislação. E aí elas entrou com o pedido e aí, pelo fato até da idade das crianças, mas aí teve um caso de jurisprudência e foi dado. Então, quer dizer, é uma coisa que agora está mais natural na universidade. Que a lei não ampara. Mas eu acho que ampara, assim, acho que tem jurisprudência agora e acho que tu tem
o mesmo direito. Acho que não sendo funcionário público, acho que são 4 meses, né? É isso. São 4 meses de licença. Funcionário público são 6. Então tem esse mesmo amparo. Então acho que é uma coisa que... E se não tiver, acho que é uma questão que já tem jurisprudência, acho que é uma questão mais tranquila de trabalhar. De resolver. Bom, a gente sabe que o melhor lugar para uma criança crescer, sem dúvida, é no seio familiar, né? Entretanto, muitas crianças estão em abrigos, em casas de acolhimento, estão esperando uma família, né? Existe prazo máximo para a permanência dessas crianças nessas instituições? Tem. Aqui, pelo que eu sei, por exemplo, em Bagé, temos a Casa do Guri, que eles ficam até uma certa idade, não sei se até os 11 ou 12 anos. Depois eles vão para a Casa do Adolescente, que lá ficam até os 17 anos. E aí, não tendo, eles não podem mais permanecer. E isso não é uma realidade só no Brasil. Eu fui numa palestra no Encontro Nacional de Grupos de Apoio à Adoção e teve um norte-americano dando uma palestra lá que ele criou um projeto de orientar os adolescentes a ter uma profissão, profissionalizar essas pessoas. Por que ele fez aquele projeto? Ele morava num bairro no Brooklyn e ele verificava que todos os dias da semana uma van chegava naquele bairro e deixava um monte de adolescente com mochila nas costas. E ele ficava intrigado com aquilo. E aí um dia ele parou e perguntou para o motorista, quem são essas pessoas? E aí ele disse, não, são adolescentes que completaram os 18 anos e não podem mais ficar no abrigo. Mesma coisa. E aí ele ficou sensibilizado com aquilo, ele criou uma casa, alugou uma casa gigantesca e começou a trazer parceiros para dar curso profissionalizante, para pegar esses adolescentes. Sabe fazer alguma coisa? Não. Então vou te dar um curso de eletricista, vou te dar um curso de mecânico. Que era uma realidade também que acontece. É uma coisa que a gente pode pensar até durante parte do processo, né? De profissionalizando essas crianças que viram adolescentes para eles terem profissão. Tento engajar, eu fico sabendo que tento engajar esses adolescentes esse é o programa Jovem Aprendiz, mas eles saem assim, que expectativa que eles têm, né? Tá, se uma criança, por exemplo, tem 17 anos e 11 meses, vai completar 18 e não tem para onde ir, ela sai do abrigo e vai para rua? Provavelmente, não acredito. E aí talvez seja uma importância, talvez, de ter o apadrinhamento, talvez de alguém que dê um norte para essa criança, né? Olha, tem um conhecido que pode conseguir um emprego, e a gente consegue... Passa um tempo aqui em casa, Passa um tempo aqui em casa, vou te dar um abrigo. Mas realmente, ou eles vão até procurar os próprios família biológica, né? Que mesmo tendo todos os problemas, é a referência deles. Claro. A adoção à brasileira, ou seja, quando a família entrega de forma irregular o filho para adoção, ainda é comum no Brasil? Existe algum dado sobre essa situação aqui em Bagé? Algum caso que você conhece? Eu acho que há algum tempo atrás, eu acho que era uma questão bastante comum, né? Essa questão da adoção brasileira, de alguns conhecidos ou de... né? E aí, com a questão da evolução da legislação sobre isso, né? As coisas começaram, pelo menos, a ficarem mais organizadas, né? Em Bagé, como eu tinha comentado antes... mas a gente escuta relatos, né, que muito antigamente se tinha, se fosse mais assim, da família não ter condições de criar e entregar para um conhecido, né, nem era parente, mas um vizinho, isso muito na campanha, não tenho, tô com muito filho, é complicado eu manter financeiramente, comida, se tu puder criar ele para mim, dar estudo, e tal. Então a gente sabe de relatos, tem conhecidos que os pais dos conhecidos foram assim, foram criados porque, né, então, filhos de consideração, né? Filhos de consideração, muito em filhos de consideração, né? Então se tinha muito isso, acho que agora com essa questão da legislação as coisas ficaram mais organizadas, mas eu acho que acredito, né, que ainda deva ter, né? A gente sempre coloca isso no grupo, né? Que às vezes a pessoa tem um conhecido, uma pessoa que é muito humilde, eu estou pensando em... E as pessoas vêm, né, naquela empolgação de querer resolver o seu problema, que é ter um filho. E às vezes querem usar de meios que não são os mais adequados, né? Então a gente... Até porque eu acho que a legislação... se não me engano, tá bem assim, quando a criança nasce, ela tem que sair do hospital registrada, né? Sim. E o hospital tem os dados de quem é a mãe daquela criança, quem é que deu a luz, e aquela pessoa é que tem que registrar. Então, eu acho que aí já é um entrave para essa questão do ilegal, né? Legal. Então, pelo menos isso acho que a gente... Se tinha, acho que muito antigamente, então, se ainda existe, acho que os casos são bem... menores agora, né? A incidência disso. E dados de famílias que esperam pela adoção aqui em Bagé, vocês têm, assim, A gente solicitou ao judiciário, eu não sei, não me recordo para te dizer assim agora, mas quando se entra na questão, pode colocar, né, como ferramenta de pesquisa no Google, tu entra, né, no site da Cadastro Nacional de Adoção, tu consegue obter alguns dados abertos, que é o número de crianças que estão destituídas, o número de famílias. Claro, é uma conta que nunca fecha.
E aí diz, olha, tem mais família do que criança. O que mais se fala é isso, que a conta mas a conta não fecha em função realmente do perfil, né? Então, o perfil das crianças que estão lá, às vezes não são aquele perfil que da grande maioria que são desejados, que é, né? Às vezes a pessoa escolhe o sexo, que é uma idade menor, então, e o perfil que está lá, às vezes, é justamente o contrário. Né? É grupo de irmãos, crianças com 10, 11 anos, então... É uma conta que realmente não fecha. A Rosi, ela tem depoimentos muito interessantes, né, sobre essa questão de mudar o perfil. Ela conta a história dela e ela diz de quando ligaram que tinha um grupo de irmãos e ela ficou em choque, assim, e ela adotou, né? Ela tem diversos filhos, assim. E quais as ações, documentos, providências devem ser tomadas pelo casal que pretende se habilitar a adotar uma criança? Então, o que é importante, né? Claro, e tanto pode ser, e hoje em dia é uma coisa que a gente sempre fala no grupo, né? Pode ser o casal, pode ser um casal homoafetivo, pode ser somente um homem, pode ser somente uma mulher. Então, não tem questão financeira, não tem questão, assim, que seja, assim, etapa fundamental, porque a pessoa tem que pensar muito bem, né? Como se pensar preparar para ter um filho, seja ele biológico. E aí, a primeira coisa é procurar o fórum, né? A vara lá. Claro. E aí, tem uma relação de documentos. Aí tu tem que ter uma negativa, né? Uma certidão negativa criminal. Tu tem que ir lá preencher um cadastro, levar comprovante de endereço, né? E aí, a partir daí, se começa o processo, né? E aí, logo após, vem tu é chamado pela assistente social do fórum. Ela faz uma entrevista, né, contigo, perguntando algumas situações, perguntando questões, vai fazer uma visita em loco para verificar se tu tem condições para receber essa criança, né, uma moradia, né, vai poder proporcionar uma moradia que ela possa, né, ou um quarto para essa criança ficar, né, vai ter condições de dar estudo, né, alimentação, e depois tu vai para uma avaliação psicológica. Então, o casal, ou seja, o pretendente vai para uma avaliação. E depois dessa avaliação psicológica, né, se junta essa junta de documentos, você vai para um juiz para despachar se ele vai habilitar ou não. E aí, sendo habilitado, tu entra para um cadastro. E aí tu fica no aguardo, que aí é o período de gestação. Que aí agora, quando que o telefone vai tocar? E isso é uma coisa que deixa a pessoa angustiada, né? Então, dependendo do teu perfil, pode tocar mais rápido, pode levar mais tempo, né? Mas é uma questão que mexe com a gente bastante, assim. Mas são esses principais documentos. Claro que se alguém que observar aqui a entrevista tiver alguma dúvida, entra no nosso perfil lá no Facebook, pode mandar uma mensagem ali, né, no privativo que a gente responde, ou pode procurar numa reunião que a gente passa todas as informações e algumas dúvidas, né, algumas angústias, pode estar trabalhando na reunião, porque a gente já tem uma certa experiência. Paulo, para a gente encerrar, eu vou te pedir para contar a tua experiência da tua esposa, né? Vocês adotaram um casal e são os filhos que vocês têm, foi assim que a família de vocês se formou, né? Eu vou te pedir para contar como é que foi essa experiência de vocês, a espera, a decisão pela adoção. Sim. Então, a gente sempre tinha essa ideia, né, de ter filhos, seja, né, além dos biológicos, se fosse, também ter filhos adotivos. Né? Por entender que, né, filho, não importa onde, realmente, como a gente estava falando antes, é um encontro de almas, né? E aí, então, nós decidimos e participamos dessa reunião inicial do grupo e fomos no fórum, preencher o cadastro. E a gente foi lá, preenchemos o cadastro de 0 a 5 anos. E aí foi aquilo que eu te comentei, uma lista de supermercado que tu fica meio impactado, né? Tu tem que colocar lá o perfil, né? E botamos de 0 a 5 anos. E sabendo de que, né, 0 a 5 anos, que é um perfil que a grande maioria quer, então, que esse processo poderia demorar. Ok. E aí, por estar envolvido com o grupo, a gente foi num fórum em Caxias, que se chama ENAPA, Encontro Nacional de Apoio a Grupos de Adoção. Tá? E nesse fórum a gente começou a ver relatos. E nesse fórum eu vi um relato de agora, na época tinha 18 anos, uma adolescente, e ela falou um relato dela, que ela estava abrigada aos 16 anos e saiu do abrigo só para procurar emprego. Ela precisava de emprego, o abrigo já tinha orientado, ela precisa procurar emprego. E ela tinha formação em magistério, coisa e tal. E ela comentou tudo, né, os passos, e ela fez uma entrevista nessa escolinha que ela tinha deixado o currículo. E os proprietários da escolinha escutaram a história dela. E eram proprietários, olha, que talvez
não tinham tanto mais idade que ela. Ela tinha 16 e eles tinham 30 anos, um casal, dono dessa escola de educação infantil. E eles se apaixonaram tanto por ela, pela história dela, que adotaram ela aos 16 anos. E ela contou a história dela de ter sido adotada aos 16 anos. E aí aquilo ficou me martelando a cabeça, né? Martelando. E eu escutei mais relatos e coisa. E aí minha esposa olhando assim, o que a gente está precisando para ter filho? Para ser pai, ter filho. E aquilo nós voltamos de Caxias pensando, vamos mudar o perfil. Vamos mudar o perfil. E aí ficamos naquilo. E fomos no fórum, numa quarta-feira, mudamos o perfil de 0 a 5 para 0 a 10 anos. Na quarta-feira eu mudei perfil. Na quinta-feira de manhã eu estava na universidade trabalhando, tocou o telefone do fórum. Olha, seu Paulo, deixa eu ver que tu mudou o perfil. Tem uma criança que se encaixa no perfil. O coração veio na boca. Sim, não, sei lá, eu não estava esperando que isso aconteceu. Eu estava... Foi como ligar e dizer, a bolsa da tua mulher rompeu. Tu quer tanto, mas ao mesmo tempo tu te assusta, né? E aí, mas só tem um problema. Qual é o problema? Uma das crianças tem o perfil, que ela tem 7 anos. Mas ela tem um irmão que não está no perfil. Como é que é para vocês isso? Eu nem consultei minha esposa, não tem problema. O irmão, obviamente que vai vir junto, a gente não vai separar os irmãos. Aí eu liguei para minha esposa. Vocês tinham colocado na ficha que poderiam ser irmãos? Poderia. Isso na ficha, às vezes, tem que ser bem explicado, né? Aceita casal de irmãos, às vezes aquilo complica. Tem que ter muito claro, perguntar muito pro assistente lá do fórum o que quer dizer cada coisinha lá, porque às vezes vocês acabam ficando fora de um perfil por um desconhecimento. Tá? E aí fomos lá, e aí a gente conheceu primeiro o Rodolfo, porque ele estudava de manhã, então a gente foi à tarde lá, na quinta-feira já conhecer. Então a gente passou a tarde com o Rodolfo, da 1h30 às 5h30, e às 5h30 a gente pegou a irmã, a Renata, que estudava de tarde, pegamos ela na escola, ela assustada. Quem é essas pessoas aqui? E a gente jantou junto naquela noite. O Rodolfo já era da família, né? A Renata estava desconfiada, né? Porque ela passou grande parte da vida, ela era menorzinha, grande parte da vida abrigada. E às 8h30 nós devolvemos eles ao abrigo. E aí foi esse nosso estágio de convivência com eles. Na sexta de manhã eu estava numa reunião de trabalho, e aí minha esposa ligou, tô aqui no fórum, porque a gente já está com a guarda provisória, vem correndo. Aí eu larguei, cheguei, pessoal, tô entrando com a licença agora, tchau para vocês no meio da reunião, tô indo buscar os meus filhos. E aí foi muito louco, né, porque... E aí eu conto isso para as pessoas, né, que eu sempre falo, né, para os casais que estão pretendendo, foi uma loucura, né. Eu cheguei em casa... Do dia pro outro virou pai. E aí minha esposa, em vez de ter 2, tinha 3 filhos, porque eu surtei, tá? Uma semana eu fiquei trancado, porque eu vi 2 pessoas que eu nunca visto na minha vida, começando a mexer nas minhas coisas. Porque isso aqui é meu. Eu fiquei surtado. Aí eu falo pros casais, mas é mesmo assim, eu falo sem nenhum problema. Afeto a gente se constrói quando a gente vê as pessoas, a gente convive com as pessoas. Eles chegaram assim do nada. Mas tu não queria ser pai? Claro que eu quero ser pai. Mas não é fácil. Não é simples assim. A minha esposa já era mãe desde o início. Eu fui pai depois de umas semanas, porque eu vi 2 pessoas mexendo nas minhas coisas, mudando a minha rotina, porque eu tinha que agora levar para a escola, porque agora eu tinha que pensar na comida deles primeiro, depois na minha. Foi uma loucura. Mas hoje, assim, como eu digo, como é que é hoje? Hoje, só pelo cheiro, já sei que são meus filhos. Né? Aquela questão do toque, do cheiro, é meu. Há quanto tempo vocês estão juntos? 2 anos, agora vai fazer no 2 de dezembro, este ano vai fazer 3 anos. Então, uma mudança total, assim. Mas, assim, como eu digo, o cansaço mais gostoso que eu já tive na vida é ter filho, né? Quem tem... E só tendo para saber. Agora eu entendo o que meus pais diziam. E como é que foi a primeira vez que vocês ouviram serem chamados de pai e mãe? O Rodolfo, no primeiro dia, peguei ele de tarde, a gente conheceu, o assistente deixou ele com a gente lá na casa do guri. Conversem vocês. Foi assim, antes de levar ele... E aí ele falou, só quero ter uma família. Aí aquilo nos desmanchou, assim, né? A única palavra, só quero ter uma família. Se você tivesse alguma dúvida, teria acabado ali. O que tu quer fazer, Rodolfo? Eu quero conhecer minha casa. A gente foi pra casa, fui pedalar, pai pra lá, pai pra cá. Eu achava estranho aquilo, ele me chamando de pai, né? Mas tu é meu pai, né? Claro, Rodolfo. Tudo vai dar certo, vai ser teu pai. E a Renata foi um pouquinho mais, assim... Ela estava com medo, assim, ela era pequena, mas quando ela viu o irmão, assim, porque ele só perguntava, e meu irmão, vocês, claro, porque ele foi o primeiro a se conhecer. Conhecer foi ele. Claro, Rodolfo, a gente vai. E aí quando ela viu ele, ela se sentiu mais segura. Aí quando a gente pegou ela lá na casa da menina, ela chegou, e ele chegou assim,
Mano, essa vai ser a nossa casa, esse aqui é o teu quarto, que é maior que eu deixei pra ti, não sei. Ai, que amor. Porque eles estavam separados, né? Por ser, ele estava na casa do guri. Então eles se viam esporadicamente no aniversário, numa festinha junina. Então o encontro deles foi também algo assim mágico. Então para nós foi uma experiência, e está sendo uma experiência, né? Porque daqui a pouco já tem que pegar na escola. Os problemas de escola, que não quer estudar. Ser pai e ser mãe é isso, né? Tu dá um norte, né, para eles e é muito legal. Uma experiência assim que quem... Não dá pra descrever, né? Só sendo, né? Porque tu já é mãe, tu sabe, né? Qual é a experiência, né? Só sendo, não dá pra dizer como, né? Não tem como explicar. Não tem como explicar. Nem que a gente tente, não consegue. Nem que a gente tente, E o que tu deixaria de mensagem, assim, pra quem tá na fila da adoção, ou pra quem tá pensando em adotar, assim, o que tu diria pra essas pessoas? Eu acho que, assim, a pessoa tem que estar bem ciente do que é ter um filho, né? O que é ter um filho, né? É o que eu sempre digo, né? O casal, ou seja, quem for... né, pai, né, esposo, isso não é para sempre, a gente sabe, pode ter problemas na vida, a gente pode se separar, uma coisa é certa, filho é para sempre, né, posso estar agora separando a minha esposa, mas os meus filhos vão ser para o resto da vida, né, então, quem está querendo, procure a gente, se informe, mas tem que querer ser pai e ser mãe, eu acho que, né, e a gente, quando a gente escuta as crianças, realmente a gente tem certeza daquilo que a gente quer, né? Então, é importante ter a pessoa estar preparada para aquilo, né? E é o momento, por isso que essa espera da adoção é importante também, porque tu te prepara, né? Então, procura conviver, conversa com outras pessoas. E não é uma coisa romantizada, né? O mundo não é cor-de-rosa, né? Ter filho não é... Então, se eu peguei um filho pequeno, vai ter que trocar fralda. Vai ter que acordar no meio da noite. Tem um filho maior, bom, tu vai ter que dar atividades, vai ter que... Se acostumar as manias deles. Se acostumar as manias, né? E aí tu vai também dar o teu fluxo para ele, né? Mostrar o que é correto, né? Dentro da tua linha de pensamento, formar caráter, né? Mas eles estão prontos, eles querem só amor, né? Eu acho que é isso que tu tem que dar. Tem que dar amor e torcer para que eles sejam felizes, né? Fazer tudo para que eles sejam felizes, é o que tu precisa. Tá bem. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês no grupo e pela família que vocês formaram. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e estar falando um pouquinho sobre esse tema que é importante. Muito obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação no Facebook da TV Câmara Bagé.